Olá, meus alunos de Ciências Contábeis e Administração do Centro Universitário Assunção Unify. Aqui sou o professor Proete, para juntos nessa nossa última videoaula do semestre. E hoje temos um assunto muito importante e nós vamos falar aqui da introdução do trabalho, do desenvolvimento do trabalho e das considerações finais do trabalho acadêmico. E eu vou apresentar para vocês alguns tipos de trabalhos, algumas formas de apresentação de textos para cada objetivo que se tem na pesquisa acadêmico-científica. Então vamos começar aqui falando da introdução. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês fixarem, apesar de ter o nome introdução em um trabalho, é a última parte que o autor do trabalho, o aluno, o professor, seja quem for que esteja escrevendo o trabalho, vai dissertar. É a última parte. Por quê? Porque depois que você desenvolveu sua pesquisa, escreveu o seu trabalho, escreveu a conclusão, as considerações finais, você tem o trabalho inteiro na sua cabeça. Aí você pode sentar com tranquilidade e escrever sobre a introdução. Então, o que tem nessa parte? Primeira coisa, a introdução do trabalho, para quem vai ler o trabalho já pronto, ele deve ver qual o assunto e temas do trabalho. Qual assunto? O assunto é motivação. Quais os temas de motivação? Então, deve estar, primeira coisa, esse trabalho visa apresentar o tema ou assunto sobre motivação humana no ambiente de trabalho. Então, fundamental, a importância do trabalho. Por que o trabalho foi feito? Teve como importância esse estudo, então deve descrever. Colocar o assunto, apresentar o assunto, falar um pouquinho sobre ele, qual a importância desse assunto. Se houver, se o seu trabalho, se a sua monografia, se for o caso, o seu TCC, tiver um problema e hipótese, tem que apresentar. O problema que inquietou esse estudioso, esse pesquisador, foi a seguinte pergunta. Então, se tiver problema, tem que ter hipóteses. Eu não posso ter um estudo científico com problema e sem hipótese. Então, ali em 2 parágrafos diferentes, você apresenta o problema e as hipóteses no texto da introdução. A metodologia adotada, quais métodos foram usados para estudar esse tema e resolver esse problema? Se foi uma pesquisa numa empresa, foi a pesquisa de campo, realizado um estudo de caso da empresa X, utilizou-se o levantamento de dados por meio de um questionário. Então tem que se colocar na metodologia, e quando se coloca a metodologia, você tem que colocar uma citação de um autor de metodologia, seja esse autor quem você quiser, dos seus livros consultados, tem que colocar uma citação literal dizendo o que é aquele método, como que um autor de metodologia o define. Tem que colocar a justificativa. O que justificou aquele estudo? O que motivou o pesquisador a fazer aquele estudo? E os objetivos, geral e específico. Lembrando que o objetivo geral, quando eu ensinei para vocês o projeto de pesquisa, é falar sobre o tema. E o específico, falar sobre o problema, as hipóteses. Não é? Os principais autores consultados, as obras, é importante falar aqui, para esse trabalho ser bem desenvolvido, foram consultados tais autores, falaram os mais importantes. E um breve contexto, um resumo de cada parte, no capítulo 1, poder-se-á encontrar isso, aquilo, no capítulo 2, capítulo 3, a pesquisa final é apresentada. Então tem que falar no texto da introdução de um trabalho, tudo isso aqui. Sabe como fica mais fácil escrever a introdução? Com o projeto de pesquisa. Você vai usando todo o texto do projeto e colocando nesta ordem na introdução do seu trabalho. O projeto, além de ele determinar o que vai ser feito como pesquisa, ele ajuda a escrever a introdução do trabalho. E essa é a última parte, não esqueçam disso, ok, gente? Bom, o desenvolvimento do trabalho é o que a gente chama de corpo do trabalho, ou seja, é o meio do trabalho. Tirando a introdução e as considerações finais, são os capítulos intermediários. O que você vai colocar ali? O assunto, importante. Se é o corpo do trabalho, ele é dividido em capítulos ou partes, depende. Tem gente que não faz capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Trabalha com partes, parte 1, parte 2, fase 1, fase 2. O que ele apresenta? Toda a sua fundamentação teórica, ou seja, toda a obra que você consultou e as citações que você usou, você apresenta ali. Para quê?
para explicar o assunto pesquisado. Você vai desenvolver o assunto e os seus subtemas, todos os temas relacionados ao assunto. Você vai discutir o assunto, né, que são os subtemas, da forma que se apresenta todas as contextualizações com base nas citações que você vai colocar. Porque as citações das obras consultadas, elas ajudam a fundamentar o que você está descrevendo, explicando, né? Então você explica, discute sobre aquilo. Quando você compara citações de autores diferentes, você está criando um contexto, fazendo comparações das ideias de autores diferentes sobre o mesmo tema. E você vai demonstrar o assunto com uma boa argumentação. Você está no curso superior, então a argumentação de um aluno de curso superior é muito diferente do aluno de ensino médio. A argumentação de alunos de pós-graduação, ela está um pouquinho melhor desenvolvida do que alunos de ensino superior. A argumentação de alunos de mestrado e doutorado, na mesma proporção. Então, no desenvolvimento do trabalho, que é o corpo, você explica o assunto, discute sobre o assunto, comparando ideias de autores que você consultou e demonstra como você resolveu o problema, como que você estruturou o trabalho. Então, esse é o desenvolvimento. Por isso que a gente trabalha com palavras-chave. E quando eu vou para a parte final, antigamente a gente chamava isso de conclusão, não é? Hoje a gente chama de considerações finais. A gente vai sintetizar tudo aquilo que a gente organizou no trabalho, tudo que foi feito, mas de forma breve agora. Vou recapitular tudo que foi escrito, a importância daquilo, os caminhos tomados e o que deixou-se de contribuição. Então, olha que interessante, ó. Manifestar o ponto de vista do autor, você que escreve o autor, com base na pesquisa realizada. Isso não é achismo, não é empirismo. Isso é com base na pesquisa. O que se previu, o que se encontrou, como encontrou e qual a importância disso, não é? E a contribuição deixada com esse trabalho. Então, esse trabalho deixa como contribuição um melhor entendimento de forma mais clara, objetiva sobre motivação. Então, as considerações finais é uma parte fundamental do trabalho, porque é aqui que nós professores, é aqui que os professores orientadores percebem o real envolvimento do orientando, do aluno que está em formação, com o tema que ele escolheu. Então, são 3 partes fundamentais. Isso é o que nós chamamos de um trabalho realmente com rigor científico. Passado isso, tem algumas formas de apresentação, depende do pesquisador, do curso que ele está fazendo, se ele já é formado, da profissão que ele está exercendo, se ele é um pesquisador ou um cientista, a forma que ele vai escolher. Há várias formas, pode ser um relatório, uma monografia que é usada em TCC, que é usada em pós-graduação, a dissertação de mestrado, que ela é uma monografia, porque ela também trata de um assunto, de um problema, mas no curso de mestrados, a monografia normalmente é usada em graduação e pós-graduação lato sensu. A dissertação é para mestrado, é estricto sensu. Pode ser um artigo científico, pode ser um artigo relatório, pode ser um paper, que é a chamada comunicação científica, um informe científico ou um ensaio científico e uma resenha. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala em relatório, qual o objetivo dele? Olha, é transmitir o que se observou em estudo científico. A gente usa isso em pesquisa de campo, aula, seminário. Então eu faço um relatório sobre o assunto pesquisado e escrevo isso no mesmo rigor, nas mesmas normas da metodologia, de espaçamento, de tamanho de fonte, tudo aquilo que nós já discutimos. Qual o conteúdo de um relatório? Ele tem introdução, que é a última parte a ser escrita, ele tem todo o referencial teórico, que é o desenvolvimento do trabalho, a metodologia que foi utilizada, que é apresentada na introdução, os resultados alcançados, análise dos resultados alcançados, e sugestões e a conclusão, que são as considerações finais. Se eu faço um artigo relatório, olha, qual o objetivo de se escrever um artigo relatório? Ele tem entre 5 e 10 páginas, ele mostra o resultado de estudo. Esse aqui eu uso para demonstrar pesquisas, né? Eu faço um relatório, entrego para alunos, tal. Esse daqui eu já faço um estudo científico um pouco mais profundo e escrevo ele de forma resumida, 5 a 10 páginas de desenvolvimento, e ele também tem o título, subtítulo, autor, créditos do autor, ou seja, quem é o autor que escreveu,
um resumo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, as referências, ele já é mais completo do que esse aqui. Agora, quando eu somo um relatório com artigo científico, eu tenho um artigo relatório. Onde eu uso? Eu preciso publicar os resultados de uma pesquisa de campo de laboratório que eu fiz. Então, as pessoas que estão agora pesquisando sobre o Covid-19, esse vírus, não é? Elas publicam em artigo relatório. Então, é um artigo que relata o estudo deles, que tem o mesmo rigor, né, do artigo científico, o mesmo rigor, mesma forma construtiva. Quando eu faço um paper, uma comunicação, imagine que eu vou participar de um seminário grande, de um encontro de pesquisadores, de um encontro científico, né? De um encontro de pós-graduação, onde estão estudantes de pós, onde estão professores, pós-graduados, mestres, doutores, eu faço um paper, ou em português, uma comunicação científica. Então, é um documento que ele auxilia, ele é menos denso, menos extenso do que o artigo relatório, o artigo científico. Então, ele auxilia na minha comunicação. Então, eu faço um documento menor, pode ser uma reunião, ele tem poucas páginas e ele tem título, subtítulo, tudo que tem aqui, ó, referências, ele tem a mesma forma construtiva no seu contexto. Mas eu entrego uma cópia disso para as pessoas que vão ouvir a minha fala. Eu posso até ler o meu paper e fazendo pausas e explicando o que eu estou lendo. Normalmente, ele é usado assim. Aí nós temos os outros. Tem um informe científico. Eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, desse vírus, eu sou da área de medicina. Até o momento que eu estou pesquisando, eu já escrevo e informo a comunidade científica até onde eu avancei na minha pesquisa. Então, é um documento que apresenta resultados parciais de pesquisas. Eu não concluí a pesquisa ainda, mas é importante que eu já descobri. Então, eu ponho no conteúdo dele título, subtítulo, autor, os créditos do autor, ou seja, quem é o autor, né? Da mesma forma dos outros documentos, da mesma forma construtiva. Todos têm a mesma forma, né? Se eu faço um ensaio científico, esse é interessante, olha, visa apresentar a visão do autor como conjunto de impressões, é a visão dele sobre aquele assunto, independentemente de outros. Então ele está fazendo um ensaio científico. Então, ele pode ser reconhecido pela autoridade notório saber. Uma pessoa que tem muitos anos de pesquisa, ele escreve um ensaio científico. Então olha que interessante. Documento que visa apresentar a visão do autor como um conjunto de impressões do especialista, porque ele é um especialista, de forma independente ao pensamento científico geral sobre o assunto. Pode ser reconhecido pela autoridade e notório saber dele, por ter 20, 30, 40 anos de pesquisa sobre o mesmo assunto. E a resenha, que é um trabalho que vocês vão usar na graduação, na pós-graduação, no mestrado, se alguém for fazer, não é? A resenha é muito interessante, porque você pode ler um livro, o professor pode lhe pedir a leitura de um livro e falar, olha, faça uma resenha. Mas professor, o senhor quer uma resenha simples, só informativa, ou crítico-informativa, ou crítica? Olha como ela se divide a resenha. Vamos lá, para o último. A resenha é interessante porque ela fala assim, eu só quero fazer um comentário. A obra trata de tal assunto, tal problema, o autor aborda de tal forma. Então ela é informativa. Então, porque você pegou um livro de 300 páginas, fez uma resenha, não é? Que você não comenta criticando nem elogiando, nem faz crítica positiva e nem negativa sobre a obra. Você só informa o que tem a obra. É uma resenha informativa. Agora, quando ela é crítica, não basta você apenas criticar que não entendeu, você precisa entender da área. Então, se é uma resenha de um livro sobre engenharia, você no mínimo precisa ser engenheiro formado na mesma área que o autor, porque senão você não consegue criticar, né? Então, ela manifesta os comentários sobre o valor científico da obra. Qual o valor que tem aquilo? Isso contribui com a ciência? Ajuda a ensinar as pessoas? Então, isso é muito importante, o alcance, né? E a tratativa técnica. Então, a resenha crítica é isso, ela pode ser crítico-informativa. Ela informa o que tem a obra e faz uma crítica. Normalmente é positiva, mas também pode ser uma crítica negativa. Então, quando eu faço uma resenha bibliográfica, informativa, eu falo sobre o tema, como que o autor abordou, a profundidade que ele abordou aquilo, né? As áreas de conhecimento que eu... Agora, quando eu faço uma crítica e crítica informativa,
eu vou criticar a forma que foi construída, se o vocabulário é muito fácil de compreender, se é difícil, se tecnicamente o autor trata muito bem o assunto. Então, uma resenha é exatamente isso, é como se fosse um resumo comentado ou simplesmente informando sobre o que tem. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui, falar sobre esse assunto que nós já falamos muito. A monografia científica. Normalmente a monografia é usada na graduação, como forma de apresentar o TCC, e na pós-graduação. Por quê? Porque ela, diferenciando-se dos outros assuntos, ela é mais extensa, ela pode ter de 25, 30 a 200 páginas, ou até mais. Então a monografia, ela trata de forma minuciosa um assunto, ela vai esgotando aquele assunto da melhor forma possível, de forma pormenorizada. Então ela esgota um assunto, né, um tema e um problema. Nós já falamos isso. Monografia é um trabalho escrito sobre um assunto e um problema. E ela representa, normalmente, uma forma de apresentação de textos, de TCCs de graduação e de pós-graduação. A própria tese de doutorado é um trabalho monográfico, que visa a identificar um assunto. Então, a monografia é usada na graduação e na pós, nós já discutimos bastante isso. Então, dependendo do curso que você faça e da sua profissão, você poderá, gerentes de vendas, normalmente eles pedem relatórios, né? Eles pedem relatórios, onde é que está aqui? Relatório para os seus, está aqui ó, o relatório, para os seus vendedores. Um diretor pode pedir um relatório. Já na área de medicina, né, se trabalha com monografia, se trabalha com artigo científico, com artigo relatório, com paper em congressos, quando vai apresentar um estudo, com informe científico, com pesquisas parciais, que não se terminou o estudo ainda. Então, dependendo do objetivo do que você tem que comunicar para a comunidade científica, acadêmico-científica, é a escolha do modelo de apresentação de texto. Então, estou me formando na graduação, eu vou fazer o meu TCC e escrever, construir uma monografia. Estou terminando minha pós-graduação lato sensu, é a monografia. Eu sou um pesquisador, vou participar de um congresso, eu vou escrever um artigo científico, remeto antecipadamente, é aprovado, eu participo e lá faço minha comunicação com paper, que é um resumo do artigo científico. Percebe? A resenha, eu faço resenha de apresentações, de livros, de uma monografia. Então, dependendo do objetivo da sua pesquisa e da sua participação profissional, acadêmica e científica, é que você faz a escolha do tipo de documento que você apresenta. Nós vamos nos encontrar quinta-feira no Teams, vamos falar bastante sobre isso daqui e vamos encerrar o nosso semestre com chave de ouro. Que Deus os abençoe. Um grande abraço para vocês.